Químicas Vibe, com professora Roxana. Olá, tudo bem? Meu nome é Roxana, bem-vindos ao canal Químicas Vibe e hoje é a nossa primeira aula de eletrólise. Eletro é corrente elétrica e lise é quebra, né, Roque? Isso mesmo, a decomposição da substância provocada pela corrente elétrica. Vamos lá, então? Vamos! A eletroquímica é a parte da química que estuda a relação entre reações de oxirredução e corrente elétrica. Na pilha, acontece uma reação que gera corrente elétrica, enquanto na eletrólise, a reação requer corrente elétrica. Nós vimos no nosso curso de pilha que algumas reações de oxirredução geram fluxo de elétrons. Então, analisamos dois átomos genéricos A e B. O átomo A perde elétrons. A perda de elétrons é chamada de oxidação. Enquanto isso, o átomo B ganha elétrons e o ganho de elétrons é chamado de redução, por definição. A transferência de elétrons do átomo A para o átomo B acontece espontaneamente. Espontaneamente quer dizer naturalmente. A fornece os elétrons para B espontaneamente. Então, nós colocamos um fio condutor entre os átomos A e B. Esse fio condutor é de um metal. E o metal, por ter elétrons livres, conduz corrente elétrica. Então, o átomo A fornece os elétrons que caminham pelo fio condutor até o átomo B. Esse movimento ordenado de elétrons é o que nós chamamos de corrente elétrica. E são essas reações que geram corrente elétrica que são utilizados em dispositivos chamados de pilhas. Agora, existem outras reações de oxirredução que não são espontâneas. Como assim? Dois átomos genéricos C e D. E não é natural que o átomo C forneça os elétrons para o átomo D. Esta transferência de elétrons, por não ser natural, não ser espontânea, ela não ocorre. Então, a corrente elétrica pode fazer acontecer certas reações de oxirredução que não ocorreriam naturalmente. Entre os átomos C e D, nós vamos colocar uma pilha. Lembrando que é do polo negativo que saem os elétrons e é no polo positivo que chegam os elétrons. E o que a pilha vai fazer aqui? A pilha ela vai puxar elétrons de C. C não queria dar os elétrons, mas a pilha vai arrancar os elétrons dele. E a pilha vai empurrar elétrons para o D. O D não queria elétrons, mas a pilha vai fazer com que ele ganhe esses elétrons. Então, a pilha puxa elétron, empurra elétron. Puxa elétron, empurra elétron. Esse dispositivo, esse conjunto é chamado de eletrólise. Eletrólise é um processo no qual uma reação de oxirredução ocorre por ação da corrente elétrica. A eletrólise pode ser ígnea ou aquosa. Ígnea significa quente. Na eletrólise ígnea, o composto iônico é aquecido até fusão. E no estado líquido, os íons têm liberdade de movimento. Os íons escorregam uns sobre os outros. A eletrólise requer íons livres. Por outro lado, o composto iônico pode ser dissolvido na água. Aí nós temos a eletrólise aquosa. A água, por ser um solvente polar, as moléculas arrancam o cátion, arrancam o ânion, arrancam o cátion e os íons se espalham pela solução. Ou seja, o composto iônico se dissolve. A eletrólise pode ser ígnea ou aquosa. E hoje nós vamos estudar a eletrólise ígnea. Na eletrólise ígnea, o composto iônico
vai se decompor por ação da corrente elétrica e vai produzir substâncias simples. O composto iônico tem altas temperaturas de fusão, daí o nome ígnea. Fica quente, quente, quente. No estado líquido, os íons são livres. E aí, por ação da corrente elétrica, o ser humano produz substâncias simples, como metais de grande valor. Nesta aula, nós veremos a eletrólise ígnea do cloreto de sódio e do óxido de alumínio. Só para relembrar, pessoal, o metal é representado pelo símbolo. E nós temos as 7 moléculas biatômicas do curso de Química, que nós vimos lá nas reações químicas, né? Quais são elas? F2, Cl2, Br2, I2, N2, H2, O2. Aí tá aquela famosa frase, famoso clube brasileiro invadiu nho. São os halogênios mais nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Eletrólise do cloreto de sódio, fórmula NaCl. Vamos começar analisando a reação de decomposição do cloreto de sódio em sódio metálico e cloro. Decomposição é um reagente e vários produtos. Relembrando que oxidação, por definição, é a perda de elétron e o NOx aumenta. NOx é o número de oxidação. E redução é o ganho de elétrons e o NOx diminui. Pessoal, caso tenha alguma dúvida em oxidação e redução, vocês podem aí rever a nossa aula de oxidação e redução e rever também a aula de NOx regras práticas. Sobre cada elemento, nós vamos colocar o número de oxidação. Sódio é do grupo 1, NOx fixo e é mais 1. Cloro, menos 1, é um halogênio. Substâncias simples tem NOx 0. Então, metal sódio, NOx 0 e gás cloro, NOx 0. E agora nós vamos traçar os ramais de oxidação e redução. O sódio vai de NOx mais 1 antes da seta para NOx 0 depois da seta. De mais 1 para 0, o NOx diminuiu, é uma redução. Portanto, Na+ ganha elétron. O cloro vai de NOx menos 1 para NOx 0 depois da seta. De menos 1 para 0, o NOx aumentou. É uma oxidação. E, portanto, o Cl- perdeu elétron. Só que esta reação não ocorre sem ajuda. Ela não é espontânea. Alguém já achou no saleiro metal sódio e gás cloro? Nunca. O cloreto de sódio é uma substância tremendamente estável. Esta reação simplesmente não acontece. Mas a corrente elétrica pode promover esta reação. A corrente elétrica pode ajudar esta reação a acontecer. A corrente elétrica contínua da pilha é que pode promover essa reação. Lembrando da frase aonde são elétrons que nós vimos lá no nosso curso de pilha, A de ânodo, O de oxidação, N negativo, desgaste da barra, saída de elétrons. Então, é do polo negativo é que saem os elétrons, e é no polo positivo que chegam os elétrons, né? Então, a pilha puxa elétron, empurra elétron. Ela puxa elétron, empurra elétron. Nós vamos conectar os fios aos eletrodos de grafite. Eletrodos de grafite e platina são eletrodos inertes. Eles vão deixar só passar os elétrons, não vão reagir, não vão oxidar. É esse grafite que a gente escreve. Vamos mergulhar os eletrodos no líquido, no cloreto de sódio fundido. Eu disse fundido, no estado líquido. Esse recipiente onde ocorre a reação é chamado de cuba eletrolítica.
Vamos fazer o esquema para entender melhor. O fio positivo atrai os íons negativos. Os opostos se atraem, não é mesmo? E por esse motivo, o fio positivo é chamado de ânodo. Ânodo é para onde vão os íons negativos, ânions. Os ânions migram para o ânodo, onde ocorre a oxidação. Vogal, vogal, ânodo, oxidação. Então, a pilha puxa elétrons do cloreto. O cloreto nem queria dar elétrons, mas a pilha puxa elétrons. O cloreto perde elétrons e forma o gás cloro. Vamos equacionar? O reagente é o cloreto. Os íons são os reagentes, eles vão aparecer antes da seta. Lembrem disso, pessoal. Então, o cloreto perde elétrons para o fio e forma gás cloro. O gás cloro é uma molécula biatômica. Agora, no outro eletrodo, o fio negativo atrai o íon positivo. E por esse motivo, o fio negativo é chamado de cátodo. Cátodo é para onde vão os íons positivos, os cátions. O cátion vai para o cátodo, onde ocorre redução, consoante-consoante. Então, a pilha, ela empurra elétron. O cátion sódio nem queria, mas ele pega o elétron e forma metal sódio. Aí vamos equacionar. O cátion sódio, lembrem, os íons antes da seta são os reagentes, o que nós tínhamos no início, Na+, Cl-, ganha o elétron do fio e forma o metal sódio, metal representado pelo símbolo. Mais uma vez, pessoal, o cátion sódio, o cátion vai para o cátodo atraído pelo fio negativo, onde ocorre redução. A pilha empurra elétrons e forma, então, o metal sódio. Redução é o ganho de elétrons. E o metal sódio está no estado líquido, Um detalhe. E aí ele sai pelo fundo do recipiente. Ele é recolhido aí pelo fundo do recipiente. Agora vamos falar da outra eletrólise, da eletrólise ígnea do óxido de alumínio para a produção do metal alumínio. O minério utilizado é a bauxita, que é purificada até a obtenção da alumina L2O3. A alumina é misturada com a criolita Na3AlF6. A criolita é um fundente, ou seja, baixa a temperatura de fusão da alumina. A mistura é submetida à eletrólise ígnea e aí nós temos a produção do metal alumínio. A obtenção do alumínio é cara. O gasto com corrente elétrica é muito alto. Por isso é importante reciclar o alumínio. Agora vamos equacionar esta eletrólise. Temos 3 equações fundamentais. A primeira é a separação dos íons. Toda eletrólise ígnea começa assim, pessoal, separando os íons, porque o composto iônico está quente e os íons têm liberdade, eles estão separados, na verdade, Então, aqui nós temos o cátion alumínio, Al3+, alumínio do grupo 13, carga 3+, e o ânion óxido. O oxigênio do grupo 16, carga 2-. Então, aqui nós separamos os íons. E o que acontece dentro da cuba mesmo? O ânion vai para o ânodo e o cátion vai para o cátodo. O ânion vai para o ânodo atraído pelo fio positivo, não é mesmo? E o cátion vai para o cátodo atraído pelo fio negativo. E aqui ele vai receber os elétrons. Então, a reação de redução começa escrevendo íon. O íon é o reagente.
como a carga é 3+, ele vai ganhar 3 elétrons do fio e forma um metal alumínio, que é representado pelo símbolo. O ânion vai para o ânodo, onde sofre oxidação. Então, a reação de oxidação começa escrevendo, nós escrevemos aqui o O2-, que é o íon, os íons sempre antes da seta. A substância formada é o gás oxigênio, faz parte aí das 7 moléculas biatômicas, né? E como a carga é 2-, ele perde 2 elétrons. A perda de elétrons na reação de oxidação, nós vamos representar os elétrons depois da seta. Então, lembre-se, ganho de elétrons, redução, elétrons antes da seta. Perda de elétrons, oxidação, elétrons depois da seta. Agora, nós vamos refazer a equação global, somando as semi-reações de oxidação e redução. Aí o pessoal pergunta, Roque, o que é esse meio que você colocou? Pessoal, esse meio é o coeficiente, é para fazer o balanceamento, né? Antes da seta, nós temos um oxigênio. Depois da seta, tem que ter um. Então, eu coloquei o meio. O coeficiente é um número multiplicativo, né? Meio vezes 2, 1. Então, nós temos um oxigênio antes da seta e um oxigênio depois da seta. Como nós vamos fazer a global? É preciso, é necessário, é obrigatório igualar os elétrons. Porque numa reação de oxirredução, o número total de elétrons perdidos é igual ao número total de elétrons ganhos. Nós temos aí 2 elétrons perdidos, não é mesmo? E 3 elétrons ganhos. Como é que eu faço para igualar os elétrons? Nós invertemos os números. Então, a primeira equação, eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 2, 6 elétrons. E a segunda, nós vamos multiplicar por 2. 2 vezes 3, 6 elétrons. Pessoal, eu vou passar o traço e é obrigatório cancelar os elétrons, sim. E agora, antes da seta, eu vou copiar o que sobrou. E depois da seta, eu vou copiar o que sobrou. Então, antes da seta, nós temos 2L3+, e 3O2-. E depois da seta, nós temos 3 vezes meio, que dá 3 meios, e 2L. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu posso deixar assim que está correto, lógico, né? Mas eu vou substituir 2L3+, e 3O2- por L2O3. E aí, nós regeneramos a equação de decomposição. Não é obrigatório fazer essa substituição, não, tá, pessoal? E aqui também temos uma equação secundária. Como assim secundária? É uma equação que não depende da corrente elétrica para ocorrer. Como o eletrodo é de grafite e é produzido gás oxigênio, o grafite ele vai reagir com o oxigênio, ele vai queimar e formar CO2. É uma equação secundária que, às vezes, o enunciado dos exercícios comenta, tá, pessoal? Chegou a hora do resumo. A pilha pode ser representada por 2 tracinhos. O tracinho maior é o polo positivo e o tracinho menor é o polo negativo da pilha. É no polo negativo que saem os elétrons, é o polo positivo que chegam os elétrons. A pilha empurra elétron e puxa elétron. Nós vamos conectar os eletrodos. Então, aqui nós temos o fio positivo e o fio negativo. Bom, e aí o que acontece? O fio positivo atrai os íons negativos, atrai os ânions. E por esse motivo, o fio positivo é chamado de ânodo. Então, o ânion vai para o ânodo, onde sofre oxidação. Vogal, vogal, vogal. Ânion, ânodo, oxidação. E o fio negativo atrai os íons positivos, os cátions.
O cátion vai pro cátodo atraído pelo fio negativo, onde sofre redução. Consoante, consoante, consoante. Bem, chegamos ao fim desta aula e obrigada pela companhia. Bem, chegamos ao fim dessa aula, espero ter ajudado. E na próxima nós vamos falar sobre a eletrólise da água. Tchau! Tchau! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Se você gosta de mistério e batalhas espirituais, veja também Revelações Ana Kors, links na descrição.